Vamos ler juntos aqui o versículo 24 de Lucas 13. Que hoje não trouxe meu cronômetro, fui ver ali. 9h52, tá bom. Vamos lá. Jesus nos deixou uma advertência forte, solene e urgente. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esta parte, Jesus nos deixou uma advertência forte e solene, não está na Bíblia. Mas o esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vivemos em dias de igrejas cheias, auditórios repletos e cultos abarrotados ou acessíveis com apenas um clique. Nunca foi tão fácil participar de uma igreja como hoje. Mas essa facilidade não deve nos enganar, pois o caminho da salvação permanece estreito. E os que andam por ele ainda são muito poucos. O rebanho é pequenino. As estatísticas dizem que os cristãos no mundo estão acima de 2 bilhões de pessoas. Mas será que é de fato isto? Será que esses 2 bilhões refletem o caráter de Cristo? A vida de Cristo? Será que eu manifesto Cristo na minha vida diariamente? Porque falar dos outros é fácil. Agora nós temos que analisar a nós mesmos. Jesus diz que muitos buscarão entrar por essa porta e não conseguirão. Isso nos leva a refletir. O que significa, de fato, entrar pela porta estreita? Quem são os que fazem parte desse pequenino rebanho que herdará o reino de Deus? Por que Jesus foi tão enfático com este assunto da porta estreita? Eu não posso dar conta da minha esposa. Eu não posso dar conta da minha filha, nem dos filhos, nem dos netos. Sou eu que tenho que responder diante do Senhor. Eu posso pregar para eles, eu posso orar, mas eu vou dar conta. E eu preciso examinar a mim mesmo se eu estou andando, se é isso que é a verdade da fé cristã. E Jesus ele disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos, esse muitos aqui não são, é muito mesmo. Muitos procurarão. Agora, ele colocou, e não poderão. Esse não poderão é muito forte. Queremos com reverência e temor examinar as palavras de Jesus e reconhecer que a fé genuína não é de todos, como nos diz Paulo em 2 Tessalonicenses 3:2. Esse tema envolve mais do que mera adesão externa,
Trata-se de uma nova vida, do novo nascimento, da união do crente com Cristo crucificado e ressurreto. Muitos procurarão e não poderão. E Paulo diz, a fé não é de todos. Há, de um certo modo, um desânimo. Por outro lado, há uma segurança para todo aquele que crê. Hoje nós temos uma assembleia. Nós estamos aqui catalogando, pegando os nomes das pessoas que são membros. Vamos falar com o português correto, sabe por quê? Porque algumas pessoas dizem membra. Não existe membra, é membro. Nós não podemos cair na esparrela da ministra Carmen Lúcia, de botar feminino em ódio, ódia. Ódio é masculino. E membro é masculino. Não é membra. Eu tenho visto assim, eu sou membra da igreja. Você não é membra, você é membro. Vamos falar o português correto. Senão, daqui a pouco, a língua que foi chamada por Olavo Bilac de inculta e bela, de inculta eu não vejo nada. Bela ela é demais. E muito culta, e muito exigente. E nós precisamos falar certo, não é? Tá certo, doutor? Então, Jesus não apresentou muitos caminhos. Ele diz que há uma porta larga que conduz à perdição e uma porta estreita que leva à vida. A porta escancarada é o nascimento da raça adâmica caída e a porta estreita é Ele mesmo, Cristo crucificado. Porque Ele nos diz em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. A porta é Cristo. Para entrar nesse pequeno rebanho. Essa entrada, porém, não é superficial. É uma passagem pela cruz. Não se trata apenas de mudar de religião, mudar de comportamento, mas de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele em novidade de vida. Sabendo, vamos ler juntos Romanos 6:6? Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Roma, igreja que ele não conhecia pessoalmente, ele nunca tinha ido a Roma. Ele escreve uma carta que é, o que eu posso dizer? É a súmula da teologia cristã. E ele gasta tempo trabalhando sobre a revelação de Deus, como o Deus se manifestou pela criação. Depois ele fala sobre o povo judeu, fala sobre a justificação, fala sobre a santificação. E ele trata de vários assuntos. E nesse capítulo 6 de Romanos, ele usa uma expressão sabendo. Porque você não pode crer no que você não sabe. Para que a gente creia, é preciso saber. Se sabe, se crê e se entende. O entendimento não vem antes do crer. Primeiro se sabe. Sabendo, o Espírito Santo, ele traz fé
no ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Ele traz fé e ele traz vida. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ele traz vida espiritual, que gerando fé e arrependimento, produzindo vida, me leva a ter uma regeneração. Ou seja, a regeneração é um processo da operação da palavra do Espírito dentro dos nossos corações por meio da obra de Cristo. E ele diz, sabendo isso, que foi. O que foi? Foi o quê? Foi crucificado. O que foi crucificado? Quem é o velho homem? Quem é o velho homem? Eu posso dizer que eu sou um homem velho. Mas eu não posso dizer que eu sou um velho homem, porque já morreu. Meu velho homem, ou o homem adâmico, o descendente de Adão, morreu na cruz com Cristo. Assim como eu me tornei pecador lá com Adão no jardim do Éden, e eu não tinha nascido, mas eu herdei de Adão essa natureza mentirosa, egoísta, possessiva, dominante, vaidosa, dissimulada, desobediente, invejosa, gananciosa. Essa natureza nós herdamos de Adão. Com essa natureza nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós temos que morrer. E é aí que a portinha é estreita. Ele disse, tem que morrer. O teólogo inglês, John Stott, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente lá em São Paulo. Ele já estava um homem de quase 90 anos. Foi um ícone no meio cristão. E ele falando com aquela simplicidade. É um teólogo maravilhoso, aquela simplicidade. E eu fiquei até constrangido de chegar perto dele. Eu queria ter tido o privilégio de escovar o sapato dele. Porque é um homem que tratou a igreja com seriedade. O John Stott declarou com firmeza, a cruz de Cristo não apenas nos salva, ela nos mata. A regeneração passa pela morte com Cristo. Algum tempo atrás nós sofremos a acusação no Brasil de que essa doutrina da morte com Cristo era do Abuchaim e de Glênio. E eu fui considerado tanto o pastor Abuchaim como comigo, como hereges. E hoje estão saindo vários livros. Essa semana mesmo saiu um livro do Beagle sobre a nossa união com Cristo. Maravilhosas. Então, o J.E. Parker, que morreu há pouco tempo atrás, ele acrescenta, cristãos verdadeiros são aqueles que morreram com Cristo e agora vivem pela fé nele. Não há conversão sem crucificação. Não, eu tenho que aceitar Jesus e vou embora. Não, você tem que receber Jesus e morrer com ele. É isto. E não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muita gente entra na organização eclesiástica pelo batismo nas águas, mas para entrar na igreja de Cristo tem que passar pelo batismo na morte com Cristo. Paulo indaga em Romanos 6,3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus
fomos batizados na sua morte. Ali, no versículo que nós lemos anterior, de Romanos 6, ele diz sabendo. E aqui, antes, ele pergunta, vocês ignoram isto? Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Por favor, irmão, isso aqui não é batismo em água. Isso aqui é batismo em Cristo. É batismo na sua morte. Esse batismo é batismo espiritual, não é físico. Paulo não conheceu Jesus Cristo segundo a carne. Ele até faz uma certa amostra assim, se algum conheceu, nem sei se eu posso falar, porque isso não é importante. O que eu sei é que a morte dele foi a minha morte. Isso é a porta estreita. Esta expressão aqui, no grego, tem duas preposições no grego. Uma é en e a outra é eis. E-I-S. Eis. En é em alguma coisa, em algum lugar. Este livro está sobre ou no púlpito. Esse livro está no púlpito. Eis, dentro. E aqui quando ele diz em Cristo, ele diz eis, Christos Jesus. Dentro de Cristo Jesus. Para dentro dele. Nós fomos batizados para dentro dele. Mas Glênio, você não nasceu naquela época, mas o projeto de Deus foi me colocar dentro dele para que eu morresse e ele viesse ser a minha vida. Esse batismo na morte em Cristo não tem nada a ver com o batismo em água. Este sim, o batismo em água, tipifica a morte com Cristo. Assim como morremos e ressuscitamos com Cristo, no seu sacrifício no Calvário, assim nós seremos batizados em água, nós damos testemunho da nossa experiência de fé na morte e ressurreição com Cristo. Sem a morte e a ressurreição juntamente com Cristo, ninguém pode entrar no reino de Deus. Aqui nós temos um batistério. Temos uma pintura que foi feita por Dona Cristal Enete, que foi restaurada pela Cristina. Cristina que está agora no hospital, sendo recuperada de uma cirurgia do coração, cirurgia séria. Há algum tempo atrás me quiseram, vamos tirar isso aí, que isso aqui é velho. Mas Dona Cristal Enete foi uma missionária muito antiga que esteve aqui e fez isso. Eu gosto de coisas antigas, eu não gosto de coisa velha, mas antiga sim. Eu não gosto do homem velho, mas a história é muito bom. Ali a gente batiza as pessoas. Água, hoje água quente. Batizei aqui em mês de julho com água fria. Você imagina? Isso era um batismo de sofrimento, não é? E aqui a gente tem o que é o batismo? É sepultar e levantar como ressurreição. É o símbolo. A nossa confissão de fé usa essa expressão do batismo por imersão como forma de revelar o que aconteceu conosco lá no Calvário. Nós fomos incluídos em Cristo, fomos mortos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Ele. A porta é estreita.
porque exige rendição total. O ego não passa por ela, pois é obeso. A justiça própria fica do lado de fora, é arrogante. Apenas os que foram crucificados com Cristo podem entrar pela verdadeira porta da vida. Jesus foi muito claro quanto aos que não nasceram de novo. Ele diz em Mateus capítulo 7, verso 13: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ele diz que muitos procurarão e não conseguirão. E agora ele diz assim, muitos vão entrar pela porta larga. Muitos. Jesus foi estatístico ao dizer: quem entra pela porta estreita são poucos, mas os que entram pelo portão largo são as multidões. Quantos estão na igreja, mas ainda caminham no caminho largo? A religião pode ser confortável, a adesão fácil, o ambiente acolhedor, mas a cruz de Cristo continua sendo um escândalo para a carne, como diz 1 Coríntios 1, 23. Sem a morte do pecador com Cristo, não há igreja de Cristo. Ontem nós tivemos uma reunião com o conselho, com o grupo dos 50, e a gente estava comentando sobre algumas coisas da igreja, e a minha esposa falou da experiência dela. A minha esposa vem de um lar batista, de um lar de pastores. O avô dela era pastor, o pai dela era pastor. Depois ela casou com um pastor que não era nova criatura, porque quando nós nos casamos, ela era uma ímpia da igreja e eu era um impião da igreja. Porque estar na igreja e não estar em Cristo não tem nada a ver com o evangelho. E ela contou a experiência que depois que Deus me deu a revelação aqui na igreja missionária do aeroporto, no dia 8 de agosto de 1975, minha esposa levou 10 anos para entrar no descanso. Ela brigava, ela discutia, eu sentava, às vezes, a gente ficou uma vez até 2, 3 horas da madrugada, ela discutindo. Para de falar sobre isso que o povo está enjoado de ouvir. O povo era ela. Mas também tinha outros que ficam enjoados. Tem gente aqui no coral e em outros lugares que diz assim, por que ficar mudando os hinos, as letras dos hinos? Por que ficar mudando? Por que ficar mudando? Porque nós não temos que cantar o que o poeta disse, nós temos que cantar o que o profeta disse. Nós temos que cantar o que a palavra de Deus diz, e não o que os homens estão dizendo. O recado está dado para você, viu? Que fica criticando, eu escuto através de irmãos que estão ouvindo. Não por fofoca, mas por zelo com a palavra de Deus que nós precisamos ter. Depois dessa fogo, vamos para frente. Charles Spurgeon, ele disse, a membresia da igreja visível é ampla, mas a igreja invisível de Cristo é estreita, santa e composta por aqueles que foram feitos novas criaturas. O Dr. Mark Lloyd Jones advertiu, o maior problema da igreja moderna é ter substituído regeneração por adesão. Temos muitos membros, mas poucos discípulos.
É certo, meu filho? Não é isso que a gente tem visto? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não quero ser membro da igreja, simplesmente. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo e viver para a glória dele. Quarta-feira nós estávamos fazendo o estudo aqui e o Davi dizendo: não me repulses da tua presença. E um cântico que o pastor Abuchaim ensinou aqui em 1900 e bolinha, veio à minha mente. Eu tentei cantar aqui, não consegui, e fui para casa e pedi a Deus: Senhor, mas o Covid me fez um trabalho de minha memória, mas me faz lembrar esse cântico. E de manhã, de segunda-feira, na quinta-feira, eu amanheci cantando o cântico. E eu vou falar com o pastor Eric para a gente cantar aqui. A tua presença é que me faz descansar. Sem tua presença, em tua presença eu posso me refugiar. Sem tua presença, não me deixes ficar, pois tua presença é que me faz descansar. Foi isso que ele disse para Moisés. Moisés, eu não vou no meio do povo porque o povo é idólatra, eu não vou nesse meio. E Moisés disse: se o senhor não for, eu também não vou. Eu prefiro ficar no deserto com o Senhor, a ir para a terra prometida sem o Senhor. Eu quero é a tua presença. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Porque o que nós precisamos é do Senhor. Não é das bênçãos do Senhor, é dele mesmo. Porque se eu tiver as bênçãos e não tiver ele, isso aí vai virar inferno. Mas se eu tiver a ele e não tiver as bênçãos, aí é céu. Onde é que eu estou agora? Jesus disse que naquele dia, isto é, no dia do acerto de contas, muitos dirão: o quê? Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isto ou aquilo. Mas ouvirão: nunca vos conheci. O problema não está no que fizeram, mas no que eram. Não regenerados, simplesmente não unidos a Cristo. Fizeram. E fizeram muitas coisas. Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres, não fizemos um bocado de coisa. Fizeram, sim, eu vi o que vocês fizeram. Judas saiu com aquele grupo dos 70, expulsou demônio, fez um bocado de coisa e depois negou Jesus, porque ele não tinha experiência. Esse rebanho, meus irmãos, é pequeno, porque poucos se rendem ao caminho da cruz. É fácil aceitar Jesus. Complicado é morrer com Jesus. É crer: eu estou morto. Vocês sabem quando foi que começou essa expressão, aceitar Jesus? Não sabem, né? Foi na segunda metade do século XIX, 1860, 70, quando Charles Finney, um grande pregador, um advogado, que foi para a igreja, mas com a mentalidade de advogado, não com a mentalidade de servo. E começou a pregar e fazer convite para as pessoas aceitarem Jesus. Você não vai ver nenhum convite na Bíblia para pecador. Se você me mostrar eu vejo convite, eu vejo pedido do pecador. No dia de Pentecostes, depois que Pedro pregou, ele disse: e agora, que faremos nós, varões irmãos? Aí o Pedro disse: agora arrependam-se e creiam para serem batizados. Pastor, o que eu devo fazer para ser batizado? Morrer. E como é que se morre? Crendo. Crendo em quê? Na morte de Cristo como sua morte. E esse é só a pregação. Agora, a realidade é o Espírito Santo que dá.
Em contraste com a multidão da religião, Jesus consola os seus com estas palavras de Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Esse rebanho é pequeno, porque poucos se rendem ao caminho da cruz. É fácil aceitar Jesus, complicado é morrer com Jesus. O pequeno rebanho é composto por pessoas regeneradas, transformadas, que vivem o sermão do monte, mansas, puras de coração, famintas por justiça, pacificadoras, perseguidas por amor a Cristo, mesmo sendo imperfeitas e que lutam com a sua natureza terrena. Um pequeno adendo aqui. Velho homem e natureza terrena não são a mesma coisa. Antes de Adão pecar, ele já tinha uma natureza terrena. Foi por meio dessa natureza terrena que entrou o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado entra pela concupiscência da carne. A concupiscência, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Adão, ele era sem pecado, mas ele tinha o desejo, a vontade. E foi por meio disto que ele pecou. Quando pecou, duas coisas aconteceram simultaneamente. A natureza, não só a dele, mas a natureza da criação, foi contaminada pelo pecado, pela morte, pela entropia, pela perda da energia. E a outra coisa é que nós passamos a ter um velho homem, um servo do pecado dentro de nós. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele crucificou o nosso velho homem, mas a nossa natureza terrena, agora caída, continua. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio e se instalou num óvulo de Maria. E esta Maria fazia parte dessa natureza caída. A Igreja Católica tentou colocar Maria como concebida sem pecado. Mas isso é um dogma de 1800. E não é consenso dentro da própria igreja. E é difícil você entender que ela fosse impecável. O que ela era não transmissora do pecado. Como nenhuma mulher transmite o pecado. O pecado não está no XX. Ela está no XY. Ela está no Y de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós somos portadores dessa natureza, que eu vou lutar com ela até eu receber um corpo glorificado. O meu velho homem foi crucificado, mas eu tenho uma natureza terrena que continua dando trabalho, e eu tenho que levar o morrer de Jesus diariamente para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo mortal. Eu tenho 3 tipos de tentações todos os dias. Tentações físicas, tentações psíquicas e tentações espirituais. As físicas pode ser uma tentação de gula, pode ser uma tentação sexual, são tentações físicas. As tentações psíquicas são aquelas de projeção.
de você querer ser reconhecido. Jesus foi levado por Satanás até o pináculo do templo e pula. Seja um espetáculo para que as pessoas te admirem e te aplaudam. Esse é um pecado, essa é uma tentação que nos invade, pelo menos a mim. Eu a tenho diariamente. E depois a tentação espiritual. Qual é? Você me adora e eu te dou os reinos deste mundo. Eu estou sendo todos os dias chamados para as coisas deste mundo, para que eu preste adoração a Satanás e a sua corja, em detrimento do reino de Deus. E eu tenho que levar o morrer de Jesus, confessando os meus pecados, chamando o pecado pelo nome. Senhor, eu olhei para uma mulher e eu cobicei. E eu recebo os efeitos da tua cruz na minha vida. Eu tenho que chamar o nome do pecado. Não se pega por avarejo e pede perdão por atacado. Nós precisamos chamar o nome do pecado de pecado. Agora, isso aqui aponta para o que Paulo disse. Olha, a vida cristã, o que é a vida cristã? Vamos lá. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Conta-se que John Bradford, reformador inglês, ao ver um criminoso sendo levado à execução, exclamou: ali vai John Bradford, não fosse pela graça de Deus. Essa é a humildade do pequeno rebanho. Não se acham melhores, apenas salvos pela graça. E é isso que nos torna diferentes. O que ele disse foi, quando o criminoso ia sendo levado, ele disse para as pessoas: ali vai Bradford. Se não fosse a graça de Deus, eu seria tão criminoso quanto ele. Se não fosse a graça de Deus, eu seria um Hitler. Se não fosse a graça de Deus, eu seria um déspota. Se não fosse a graça de Deus. Esforçai-vos por entrar. Agora, essa é a primeira vista. À primeira vista, parece contradizer a salvação pela graça. Mas não é contradição, é complementação. A palavra grega usada por Jesus é agonisdesté, que vem de agonizomai, que significa lutar intensamente, empenhar-se com esforço vigoroso, como em batalha ou competição. Essa palavra é usada em contexto da luta agonizante, indicando intensidade espiritual, conflito e perseverança. Eu vou lutar com a minha carne até o caixão, ou até o corpo glorificado. Vou ter que lutar. E é essa luta que vai me fazer mais dependente do Senhor. Porque nós procuramos um médico na medida da gravidade da nossa doença. Se a dor não for fraquinha, eu vou tomando chazinho de meizinha aí. Agora, se a dor tá me matando aqui, eu vou atrás do médico. Eu tenho dito a Deus o que aquele padre da França disse: Senhor, não me tire as tentações, senão eu serei tentado a viver sem ti.
são as minhas tentações que me levam mais próximo do teu trono de graça. Abelardo, ele se emasculou, ele se castrou por causa das suas tendências sexuais. E depois disso, ele ainda vem dizer, não me deixe sem tentação, porque elas vão me deixar longe de ti. Benditas são as tentações, para que nos mantenham próximos de Cristo. O filho desse menino aqui, quando tinha 7 anos, o Caio, ele disse num encontro que nós estávamos tendo no acampamento, pastor, por que Deus, quando nos salva, não nos leva logo para o céu? Já nos mata e leva logo, para não ter essa... Ele já estava enfrentando a crise da luta da carne. Eu disse, é para você desenvolver mais comunhão com Ele, é para você ter mais intimidade com Ele. Ele ficou me olhando, não sei se ele compreendeu, mas mais tarde eu vou conversar com ele. Quando ele estiver maior, eu sei que ele vai entender que benditas são as lutas espirituais para nos manter mais próximos do Senhor. Não se trata, essa luta não se trata de mérito humano, mas de resposta fervorosa de um coração tocado pela graça. A salvação é dom da graça, mas a graça não nos deixa passivos. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. E vamos ler também Filipenses 2, 12 e 13. Vossa salvação com temor, tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Aqui nós temos, parece que 2 coisas batendo em contrário. Eu tenho que, sou salvo pela graça, e agora ele manda eu desenvolver a minha salvação, e depois diz, é Deus quem vai fazer você fazer esse desenvolvimento. Você não vai fazer sozinho por sua própria competência. O João Calvino, que foi um dos teólogos importantíssimos para o processo da reforma, ele escreveu, Cristo nos mostra que o caminho da salvação não é preguiçoso ou fácil, mas exige que todo o nosso ser seja entregue. A graça de Deus nos capacita a esse esforço. A graça não anula o esforço espiritual. Ela o desperta e o sustenta. Houve uma época aqui na nossa igreja que os jovens falavam assim, isso é pela graça. Isso é como se pela graça fosse uma coisa assim. Isso é pela graça. Eu estou livre. Sim, você está livre. Mas você tem que levar o morrer de Jesus diariamente no seu corpo para que a vida de Jesus se manifeste no seu corpo. Eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Glênio, vamos, deixa eu contar isso aqui. Eu trabalhava na Colina Verde, tinha uma colega que trabalhava comigo, ela era psicóloga, então ela disse assim, ela pegou um cigarro, tirou o cigarro, disse, me dê o cigarro, toma um cigarrinho aqui para você fumar. Eu disse, não, obrigado. Ele disse, você não fuma porque a sua igreja proíbe? Eu disse, não, é porque eu sou livre. Ela disse, como é livre? Ele disse, eu sou livre. Eu posso fumar e posso não fumar. Você quer ver? Me dá o seu cigarro. Ela me deu o cigarro.
Se alguém visse o pastor fumando lá, ia se escandalizar. Mas eu já tinha visto que Spurgeon também fumava. Dei 2 ou 3 baforadas, joguei fora. Eu disse, agora você, me conta. Você pode não fumar? Aí ela disse, não. Eu só posso fumar. Pois é, você é escrava. Eu sou livre. Porque eu sou livre, eu não vou a certos lugares que não vão honrar o nome do Senhor. Eu estou investido nesse mundo como embaixador do Senhor na terra. Eu não tenho que ir numa boate para me divertir. Eu tenho que ir na presença do Senhor para usufruir da sua maravilhosa graça. Eu estava tão decepcionado com o Fluminense. Né? Agora eu já estou até querendo ver o jogo do Fluminense. Mas foi bom não ter visto. Eu acho que eu ia morrer do coração, porque ainda está na carne essa desgraça. Eu tenho que mortificar essas coisas que não dão glórias ao Senhor. Imagine um homem se afogando em alto mar. Ele não tem como se salvar. De repente, uma mão forte o alcança. É Cristo. Ele o segura, levanta, sustenta, mas o homem, ao ser salvo, não fica apático. Ele se debate, ele grita, ele agarra a mão estendida. Esse é o esforço, não para conquistar a salvação, mas como resposta viva de quem está sendo salvo. Assim, o verdadeiro crente, salvo pela graça, mas vivendo em intensidade, luta contra o pecado, renuncia ao eu e agarra-se à cruz. Continuamente. O John Owen, ele disse assim, como é, Maurício, a frase do John Owen, ou você mata o pecado, ou você mata o pecado continuamente, ou ele te matará continuamente. E como é que eu vou matar o pecado continuamente? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Meu caro e minha cara, eu não posso dizer é minha cari, você já passou pela porta estreita? Sua fé é fruto da nova vida ou apenas de costumes religiosos? Você está no caminho do discipulado ou no conforto da religião? Você precisa encarar essas perguntas de frente. Eu estou tomando uma água e eu tenho que buscar água aqui no centro. É uma água que quebra os princípios negativos da água. E a pessoa que me serve uma vez por semana, eu venho buscar. E eu estava... Quinta-feira eu vim buscar água aqui no centro. E... quando a pessoa veio me dizer, essa moça aqui queria falar com você. Eu fui conversar com ela, é uma corretora, e ela assiste o Café e Fé, todo domingo. E ela disse que tinha sido motivada. Então eu comecei a pregar o evangelho para ela. Disse, Leda, você precisa morrer. Porque só a morte da nossa natureza velha. Agora, quando peguei o panfletinho, que nós temos um folheto sobre o novo nascimento, que tem aqui na igreja, tem uma
uma borboleta na capa, e peguei ele e disse, cheguei em casa à noite, você vai entrar no seu quarto, você fecha a porta. Você diz, Jesus, eu não quero ser religiosa. Não quero ser católica, protestante, evangélica, batista. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E o Senhor me bota onde o Senhor quiser. Você coloque-se lá e ponha a palavra de Deus diante dos seus olhos. E leia. Ela ficou muito emocionada. Depois, quando eu ia saindo, ela disse assim, eu estava pedindo isso para Deus. Essa palavra chegou aqui. Eu estou dando o nome dela hoje aqui, você olha para o Leda. Senhor, só o Senhor pode fazer esse milagre. E você que tem as pessoas com quem você pode falar do evangelho que salva. Não é de mudança de sistema, não é de mudança de comportamento, é de mudança de coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. O coração de carne é a vida de Cristo Jesus em nós, que faz toda a diferença. Não basta ser simpático a Jesus. É necessário estar crucificado com Ele. Não basta estar atuante na igreja. É necessário estar em Cristo. Não basta começar. É necessário perseverar até o fim. Assim, preguemos, vivamos e compartilhemos um evangelho que mata o velho homem, ressuscita o novo e une o crente por toda a vida a Cristo em sua cruz e ressurreição. A porta continua estreita. O caminho ainda é apertado. A cruz continua sendo a única entrada. E Jesus ainda clama: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. A multidão continua preferindo o caminho largo da religião sem cruz. Mas Cristo tem um rebanho pequeno, selecionado, salvo e santo. Não tem mais pequenino rebanho. Eu estou acompanhando o Papa Leão XIV e as 10 reformas, 10 decretos que ele fez nesses últimos dias, nos 40 dias desde a sua, não sei como é, posse, não sei. Desde que ele foi. E o negócio é sério. Ele está dizendo, a igreja se descambou. E nós temos que voltar para o evangelho. As 10 medidas que ele tomou estão sendo impopulares para a grande congregação. Mas tem um pequeno rebanho que está o apoiando. Só que ele não vira a cara. Alguma coisa pode estar acontecendo. Eu não sei. Ele já botou a turma do LGBTQIYZ, ele já colocou no seu devido lugar. Alguns padres e bispos já foram excomungados. Agora, eu não tenho a ver com lá, eu tenho a ver com aqui. E aqui, nós precisamos nos firmar no que é o Evangelho. E eu quero deixar uma coisa assim, antes de terminar aqui. Se você é membro dessa igreja e não se conforma com as nossas doutrinas e fica na periferia, fazendo comentários que não são da confissão de fé, então a melhor atitude é pedir a licença ou dizer, eu não quero ficar nesse meio, porque nós queremos viver
de Cristo, por Cristo e para Cristo, para a sua glória. John Owen, esse teólogo, para mim, ele tem sido... Ele prepara a minha mamadeira, porque eu ainda sou muito infantil. E eu bebo o leite que ele faz. Ele disse, a verdadeira fé une o crente à morte e à ressurreição de Cristo, arrancando-o do mundo e unindo-o ao céu. É o livro dele que vocês podem encontrar por aí, chama-se A Morte da Morte na Morte de Cristo. Que Deus nos dê discernimento, ousadia e fidelidade para chamar pecadores não a uma adesão superficial, mas a uma vida de cruz, de fé, de graça e de glória ao Senhor. Soli Deo Glória. A Ele toda a glória.